Olha, eu tava aqui de boa procurando alguma coisa pra ler, pra trazer pra você em um próximo vídeo, quando eu me deparei com um doujima de Spy Family. E nesse doujima ele dava todos os motivos que poderiam ocorrer pra Yor querer matar o Lloyd. E claro, depois disso eu vim e abri parênteses aqui no canal para alguns inscritos falarem o que eles achariam que ocorreria depois que a Yor matasse o Lloyd. E olha, o resultado disso eu vou te contar, foi extremamente chocante. Principalmente na parte do que motivaria a Yor querer matar o Lloyd, quanto na parte de o que aconteceria posterior a isso. E obviamente, depois de eu ter descoberto tudo isso, eu não poderia deixar você ser o único a não saber disso daqui. Afinal, eu duvido que você também não vai ficar extremamente chocado como eu fiquei depois de saber o que eu vou te falar nesse vídeo. Quer saber o que é? Então vem comigo que eu vou te explicar tudo nesse vídeo. E eu vou te falar, um dos motivos de ter ficado tão chocado foi por um doujima chegar a esse nível de desenvolvimento na uma obra. Mas é aquela coisa, não tem como superar o mangá original de Spy Family. Apesar disso, é bem difícil da gente conseguir encontrar um local bacana pra gente comprar o mangá. Eu já passei por isso e pensando nisso, eu resolvi te ajudar e deixar o link de todos os volumes aqui na descrição. Bem, a gente começa tudo com o Lloyd, com a Yor indo fazer um passeio ali. E no meio desse passeio eles estão conversando bastante, e no meio dessa conversa a Yor se pega pensando em tudo aquilo que ela já viveu com ele, o quanto ele amava ela e também o quanto ele já tinha sacrificado para poder ficar com ela, mesmo com todos os defeitos que ela tinha ali na relação. E no meio disso tudo ela acabou em um pensamento bem mais profundo daquilo dali, e no meio desse pensamento bem mais profundo ele acaba percebendo que ela tava meio diferente, até mesmo no toque, porque eles estavam de mão dadas, e ela acaba pedindo desculpas pra ele. E claro, ela depois acaba pedindo pra eles poderem ir andar mais um pouquinho e ver se eles conseguiam encontrar uma rosa, porque ela tava querendo uma, ela tava querendo ver, e no meio de tudo aquilo eles acabam não encontrando. Ela pede desculpa pra ele de novo, e ele fala que não tem problema, que na verdade ele iria comprar uma rosa pra ela. E foi exatamente isso que ele fez, ele comprou uma rosa pra Yor. Depois de tudo aquilo eles acabam voltando pra casa deles, e no meio disso que eles voltam pra casa deles, a Yor pega aquela flor que ele ia dar pra ela e fala que ela vai cuidar muito bem daquela flor, como se fosse a própria filha dela. Depois de alguns dias, algumas semanas, a flor acaba morrendo, e é nesse momento que a Yor acaba se pegando em um grande nível de pensamento, chegando até mesmo a pensar, nossa, se eu não consigo cuidar nem de uma flor, como é que eu posso me considerar uma mãe pra Anya? E ela acaba vendo uma imagem da Anya mais velha, que é simplesmente linda, cara. E ela acaba pensando, será que eu vou conseguir realmente substituir a mãe dela? E ela acaba pensando em como era que seria a relação se na verdade a Anya tivesse a mesma idade que ela. E ela acaba percebendo que a Anya logo faria a mesma idade que ela tinha quando ela foi abandonada pelos seus pais. Ela acaba pegando aquela rosa e jogando no lixo, como quem joga fora as suas esperanças. Mas no meio de tudo isso, quem é que aparece? O Lloyd, meus caros. O Lloyd trazendo um boutique, ou seja, um buquê de flores pra ela, pra dar uma motivação a mais. Assim como seria muito motivador pra mim se você se inscrevesse aqui no canal e ativasse o sininho para que eu traga mais vídeos de Spy Family como esse. No meio de tudo isso, ela acaba agregando muito valor ao Lloyd, vendo ele de uma forma realmente como o amor da sua vida. E no meio de tudo isso, ela vai numa boutique para poder comprar não só um tipo de flor para ela, mas também flores para ele. E no meio de tudo isso, ela também acaba demonstrando a sua habilidade. A florista acaba ficando com um pouquinho de medo dela, mas quando ela volta para casa, ela acaba vendo o Lloyd, e dessa vez ele trouxe um buquê de flores com rosas para ela. Ela acaba ficando com uma cara muito chorando e acaba falando para ele que ela ama rosas. No meio de tudo aquilo, ele percebe que ela tava tendo uns sentimentos diferentes por ele e acaba falando pra ela, Yor, você pode esperar por mim? E ela, claro, pensou, nossa, ele perdeu a esposa há pouco tempo, então tudo bem. E ela fala que sim, pegando na mão dele com a rosa, fala que vai esperar por ele. No meio disso, os dois acabam ficando bem alegres, tanto ele quanto ela, e depois de tudo isso, ele se vê no seu sofá. Depois de uma larga missão, a gente descobre que tudo aquilo, na verdade, foi pra ele poder manipular ela e conseguir fazer com que a missão continuasse. Ele fica muito triste com tudo aquilo, até bota ali a mão no rosto, mas diz que pra ele tudo seria capaz de ser feito se fosse pra ele ver o sorriso na cara da Anya. E quando ele estava ali, prestes a dormir, ele acaba realmente dormindo, e quando ele acorda, a gente só vê a arma ali do lado dele, a mão dele ali, e quando a gente percebe, na verdade, a Yor estava em cima dele. Ela estava prestes a matá-lo, e enquanto escorria lágrimas sobre os olhos dele, que seriam na verdade lágrimas da própria Yor, ela falou, você mentiu para mim. E no meio de tudo isso, nós vemos aquela rosa que representaria o amor dos dois caindo despedaçada. Mas
calma que ainda não acabou, ainda resta a gente saber o que aconteceria depois que ela matasse ele, que eu vou te contar. É simplesmente mais incrível ainda do que isso que você já viu. Aproveita e comenta aqui embaixo o que você já achou dessa primeira parte. A gente começa com a teoria do Francisco, que falou: se isso tudo realmente acontecesse, aquela mulher que ama loucamente o Lloyd ia saber disso, iria atrás da Yor para vingar a morte dele, e com isso muito provavelmente a missão do Lloyd iria fracassar e o leste e o oeste entraria em guerra por conta de todos esses acontecimentos. Mas é claro, também temos a teoria do Sim, que disse: na verdade a Yor matando o Lloyd seria bem triste, mas daria uma ótima continuação. A Yor mata o Lloyd e deixa a Anya viva, aí a Anya treinaria para poder se vingar da Yor. E eu quero saber de você, o que você acha dessas teorias? Comenta aqui embaixo. Mas tenha calma que ainda tem mais. Obviamente eu vou trazer outros vídeos aqui no canal falando sobre mais teorias de vocês. E se você quiser que a sua teoria apareça, basta que você comente aqui embaixo. Ou se você quiser que a sua teoria já seja a próxima, basta você dar um valeu demais com a sua teoria embutida. Muito obrigado e até a próxima.